Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Top 5. No vídeo de hoje voltaremos para o ano de 1912, para trazer para vocês 5 curiosidades sobre o famoso navio Titanic. Então, se você já gostou do vídeo, já vai deixando o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhum vídeo nosso. Passageiros e classes sociais. Uma das curiosidades interessantes sobre o Titanic está relacionada às diferentes classes sociais dos passageiros a bordo. O navio tinha 3 classes: primeira, segunda e terceira. A primeira classe era destinada aos passageiros mais ricos, enquanto a terceira classe abrigava principalmente imigrantes em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. As diferenças entre as classes eram evidentes nas acomodações, com a primeira classe desfrutando de suítes luxuosas, restaurantes requintados e áreas de lazer, enquanto a terceira classe tinha cabines mais simples e áreas comuns mais básicas. Os músicos que tocaram a bordo do Titanic eram membros da banda chamada The Titanic Band ou The Ship's Band. A banda era composta por 8 músicos talentosos e experientes contratados pela White Star Line para entreter os passageiros durante a viagem. Wallace Hartley, como líder da banda, era responsável por coordenar as apresentações musicais a bordo do navio. Eles tocavam em diferentes locais, como o salão de jantar, o salão de recepção da primeira classe e o convés dos botes salva-vidas. Durante o naufrágio do Titanic, os membros da banda foram notáveis por sua coragem e sacrifício. Após o choque com o iceberg, eles se reuniram no convés e começaram a tocar músicas para acalmar os passageiros e fornecer conforto em meio ao caos e ao pânico. Relatos de sobreviventes afirmam que a banda continuou tocando até o último momento, enquanto o navio afundava lentamente nas águas geladas do Oceano Atlântico. Infelizmente, todos os 8 músicos perderam suas vidas no desastre. Sua coragem e devoção foram posteriormente lembradas e admiradas como um exemplo notável de bravura em meio à tragédia. Projetos Irmãos. A White Star Line foi uma famosa companhia de transporte marítimo britânica que operou no final do século XIX e início do século XX. A empresa foi fundada em 1845 e tinha sede em Liverpool, Inglaterra. Ela ficou conhecida por sua frota de navios transatlânticos, que incluía alguns dos navios mais famosos e icônicos da época. A White Star Line começou como uma empresa de transporte de carga e passageiros, mas seu foco principal se tornou o transporte transatlântico de passageiros de luxo. A companhia se destacou por oferecer serviços de viagem confortáveis e de qualidade para os passageiros. Seus navios eram conhecidos por sua elegância, conforto e atenção aos detalhes. Um dos navios mais famosos e emblemáticos da White Star Line foi o RMS Titanic, que já mencionamos anteriormente. O Titanic, juntamente com seus navios irmãos Olympic e Britannic, representava o auge da engenharia e do luxo da época. Esses navios eram considerados verdadeiras obras-primas e símbolos do poder e prestígio da White Star Line. No entanto, o desastre do Titanic em 1912 abalou profundamente a reputação da White Star Line. Apesar disso, a empresa continuou a operar e, ao longo das décadas seguintes, expandiu sua frota com novos navios. A White Star Line também se envolveu no transporte de imigrantes, especialmente para a América do Norte. Após a Primeira Guerra Mundial, a White Star Line enfrentou dificuldades financeiras e passou por uma série de fusões e aquisições. Em 1934, a empresa foi adquirida pela Cunard Line e, juntas, elas formaram a Cunard White Star Line. Posteriormente, a Cunard Line se tornou a proprietária exclusiva da empresa,
enquanto a marca White Star Line gradualmente desapareceu. Apesar de sua existência relativamente curta como uma empresa independente, a White Star Line deixou um legado duradouro na história marítima. Seus navios, especialmente o Titanic, continuam a fascinar o público até hoje e são lembrados como ícones da era de ouro dos transatlânticos. O Titanic não era o maior navio do mundo. Quando foi lançado, o Titanic era considerado um dos maiores navios do mundo, mas não o maior. Ele foi superado em tamanho por alguns outros navios contemporâneos. O Titanic tinha aproximadamente 269 metros de comprimento e pesava cerca de 46.328 toneladas. O maior navio da época era o RMS Britannic, que era o terceiro navio da classe Olympic da White Star Line. O Britannic foi lançado em 1914, 2 anos após o Titanic, e tinha aproximadamente 269 metros de comprimento, assim como o Titanic. No entanto, o Britannic era ligeiramente mais largo e alto, o que o tornava um pouco maior em termos de volume total. Posteriormente, outros navios foram construídos e superaram o tamanho do Titanic e do Britannic. Por exemplo, o RMS Majestic, também operado pela White Star Line, era maior do que ambos, com aproximadamente 275 metros de comprimento. Além disso, a companhia de navegação rival Cunard Line lançou o RMS Aquitania em 1913, que também superou o Titanic em termos de tamanho. No entanto, apesar de não ser o maior navio do mundo, o Titanic ganhou notoriedade e fama devido ao seu luxo excepcional, sua história trágica e envolvente que o acompanha. O Titanic não deveria ter afundado. O naufrágio do Titanic foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo a colisão com um iceberg e algumas falhas de projeto e engenharia. Embora o navio tenha sido projetado para ser considerado inafundável para muitas situações comuns de colisões, a severidade do impacto com o iceberg acabou expondo algumas fraquezas. Uma das principais falhas foi o projeto do casco do Titanic. Ele consistia em 16 compartimentos estanques que eram separados por paredes à prova d'água. A ideia era que, mesmo que alguns compartimentos fossem danificados, o navio ainda seria capaz de flutuar e permanecer estável. No entanto, os compartimentos não se estendiam por toda a altura do navio, permitindo que a água se movesse de um compartimento para outro em caso de enchimento. Além disso, as paredes à prova d'água não foram construídas com materiais capazes de resistir à pressão da água, o que levou ao transbordamento da água de um compartimento para outro, e eventualmente, ao afundamento do navio. Outro fator que contribuiu para o naufrágio foi a qualidade do aço utilizado na construção do Titanic. O aço usado era considerado de boa qualidade para a época, mas posteriormente foi descoberto que ele era mais frágil do que os aços modernos. Isso significava que, quando o iceberg colidiu com o casco, o aço se rompeu com mais facilidade do que o esperado, permitindo que a água inundasse os compartimentos do navio. Além disso, o Titanic também não tinha um número suficiente de botes salva-vidas para todos a bordo. Essa falta de capacidade de resgate adequada foi resultado tanto de regulamentações insuficientes da época quanto de escolhas de design e estética. Acredita-se que isso tenha contribuído para o alto número de vítimas no naufrágio. Portanto, embora o naufrágio do Titanic tenha sido desencadeado pela colisão com o iceberg, as falhas de projeto e engenharia desempenharam um papel importante na gravidade do desastre e na perda de vidas. Essas falhas foram aprendizados cruciais e resultaram em mudanças significativas nas regulamentações e práticas de segurança marítima após o desastre. Estão gostando de nosso conteúdo?
Então não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar aquele like, você é muito importante para nós.